Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, tudo bem com você? Eu espero que sim. Rapaziada, ontem a gente teve mais um passo, né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Vasco empatou contra o Cruzeiro, o jogo foi 2-2. Tô vendo que muitos torcedores ficaram satisfeitos com o resultado, pelo que aconteceu ali no final. A gente poderia ter tomado o gol do Wesley. Outros torcedores também ficaram revoltados, achando que o Vasco poderia ter vencido, né? Mas, cara, eu não vou falar sobre isso hoje. Eu gostaria de destacar, cara, ontem eu assistindo a partida, que o quanto o Vasco, sabe, mexe na emoção do torcedor, né, cara? A gente lembra que nos últimos anos tem sido muito difícil pro torcedor vascaíno, né? São sempre jogos decisivos, mas não por briga de títulos, né? São sempre jogos decisivos pra gente fugir de zona de rebaixamento, ou são jogos decisivos pra gente tentar subir de uma Série B pra uma Série A, né, cara? E, cara, eu fiquei pensando muito no emocional do torcedor, sabe? Eu falando por mim mesmo, cara, minha emoção nas últimas rodadas está no limite, está no máximo, sabe? Tá sendo muito difícil assistir aos jogos do Vasco, né? E, cara, é o que eu já falei aqui no canal uma vez, sabe? Eu acho que tá na hora do Vasco dar uma tranquilidade pro torcedor, né, cara? Eu nem digo em ser campeão, sabe? Mas hoje, se o Vasco estivesse em 8º, 7º lugar, eu tenho certeza que o torcedor ia estar muito satisfeito, né? Eu fico imaginando o torcedor do Grêmio, né? O Grêmio que subiu da Série B ano passado pra Série A, e eles estão brigando pelo título, né? Eu destaco que, no meu ponto de vista, a gente tem alguns caminhos nos campeonatos existentes, né? Tanto Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que é o seguinte: a gente tem o caminho do campeão, né? Que é um caminho muito raro, que é aquilo, o campeão é somente um, né? A gente tem aquele caminho da tranquilidade, que é aquele caminho do time que ficaria em 10º lugar, às vezes 11º, pode ser 12º, 5º lugar, brigando por Libertadores, sabe? Esse tipo de coisa. É um caminho da tranquilidade, onde o torcedor não tá nem no ápice da felicidade, mas também ele não tá no máximo da tristeza, né? E a gente tem um caminho mais difícil, né, cara? Que é o caminho que a gente vive, a gente tá muito acostumado com isso, a gente sabe o cheiro, cara, desse tipo de caminho, né? Que é o caminho que o Vasco segue praticamente todos os anos nas últimas temporadas, né? Ontem, no meu ponto de vista, eu tava pensando muito sobre isso antes do jogo, cara, que o Vasco tinha dois caminhos ali na sua frente. O caminho, talvez, um pouco ali, o comecinho dele, o caminho da tranquilidade, e o caminho do desespero, né? Continuar no caminho do desespero. E, cara, eu já tava pensando, cara, o Vasco não gosta desse caminho da tranquilidade, sabe? Não é questão de ser pessimista, mas já tava pensando, cara, o Vasco não vai agarrar essa oportunidade, né? Porque se a gente for pegar os últimos jogos do Vasco, acredito eu que o jogo de ontem contra o Cruzeiro foi um dos jogos mais tranquilos. Assim, o time do Cruzeiro deu pra ver que não é um time muito bom, sabe? Se o Vasco vence ontem, ia dar uma tranquilidade, sabe? Pro time de futebol, ia dar uma tranquilidade pro torcedor também. O torcedor ia aliviar um pouquinho, sabe? Mas como foi um empate, o Vasco continuou naquele caminho difícil, sabe? E eu tô muito cansado, cara, em relação a isso. E, ok, a gente fala muito... No futebol a gente fala muito sobre o grosso, né? Ah, você tem que montar um time muito bom, você tem que trazer um técnico muito bom. Mas eu acho que tá na hora dos responsáveis pelo Vasco, cara, começar a enxergar a situação do torcedor, né, cara? Porque o torcedor vascaíno, não querendo menosprezar os outros torcedores dos outros clubes, é um torcedor muito fanático, cara, um torcedor que ele paga o sócio, é um torcedor que ele sempre lota todos os estádios. Cara, esse torcedor, ele merece um ano de tranquilidade, cara. Eu não peço um ano de título, claro, com certeza, eu quero ver o Vasco campeão, mas, cara, no geral, cara, eu ficaria muito satisfeito de ver o Vasco fazendo um campeonato de 8º lugar, sabe? O Vasco fazendo um campeonato de 7º lugar, não, mas todo ano é isso, é essa briga, sabe? E eu falo por mim. O meu emocional em relação ao Vasco tá ali, ó, zero, cara. Porque, cara, eu tô, literalmente, cara, chega a ser engraçado. Eu tô cansado de sofrer, cara. Eu tô cansado de sofrer, sabe? E eu fiz até um levantamento aqui, a gente volta um pouco no passado, né, recente. A gente lembra o que aconteceu com o Vasco nos últimos tempos, né? Em 2020, o Vasco, que tinha a grande dupla, né, dos gringos, a gente tinha o Cano e o Benítez. A gente brigou até o finalzinho ali pra não cair pra segunda divisão, né? Inclusive eu destaco
que teve um jogo ali que me irritou demais, eu me lembro bem, eu tava até na casa da minha falecida avó assistindo esse jogo, que foi Vasco 0, Internacional 2, né? Um jogo onde o Vasco até jogou bem, o Vasco teve diversas oportunidades, infelizmente um dos gols do Internacional foi um gol impedido, né? Mas o VAR não estava funcionando, é mais um adicional que a gente tem, né? A gente na maioria das vezes fica irritado com os jogadores do Vasco, mas nos últimos anos a gente fica muito irritado também com a arbitragem, sabe? Me lembro que nesse jogo o VAR não estava funcionando, e ali, cara, a gente perdeu essa partida, praticamente as esperanças se esgotaram, né? Eu acho que o Vasco nem foi rebaixado nesse jogo contra o Inter, mas foi no próximo, e, cara, 2020, é uma situação muito tensa e tal, brigando até o final, não conseguimos, caímos. E 2021 a gente foi pra Série B, né? Fomos pra Série B com o nosso rival aqui do Rio de Janeiro, o Botafogo. Acredito que não seja o maior rival, mas com certeza a gente queria ter subido com tranquilidade na frente do nosso rival aqui do estado, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? Um ano que começou ali o Vasco trazendo jogadores que na época a gente levantou muito essa bola, que não eram jogadores que eram adaptados a jogar na Série B, né? O Vasco contratou Léo Jabá, a gente trouxe Marquinhos, Gabriel, trouxemos Morato, trouxemos o Zeca, né? E o Vasco não subiu. O Vasco ficou em 10º lugar. Na minha história de Vasco, eu falo isso de boca aberta, 2021 pra mim foi o pior ano de todos, cara, o Vasco ter permanecido na Série B. Foi pífio, cara, a gente via umas partidas que era uma tortura pro torcedor vascaíno. Eu destaco aqui, né, o jogo contra o Guarani, lá em São Paulo, o jogo, se não me engano, foi 1-0. Cara, aquela tortura ali eu nunca vi igual. Eu me lembro bem, o jogo tava 0-0, você que é vascaíno vai se lembrar disso, cara. A gente teve um pênalti, o Cano foi bater, o Cano perdeu o pênalti e no contra-ataque saiu o gol do Guarani, sabe? E um daqueles jogos que eram decisivos também, o Vasco precisava ganhar pra continuar tentando ficar na briga pra subir pra primeira divisão, né? A partir dali o mundo acabou, a gente trouxe até o Diniz, né? O Diniz, na época desse jogo contra o Guarani, eu acho que o Diniz já estava no Vasco, a gente até deu uma melhoradinha, mas já era muito tarde, né? O Vasco já estava num buraco, numa lama muito grande, e foi um ano muito humilhante, cara, pro torcedor, porque além de a gente ver o nosso amado clube, né, permanecer na Série B, a gente viu o nosso rival subindo com o pé nas costas. A gente viu o nosso rival ganhar da gente de 4-0, né? Em São Januário, dando olê. A gente viu o Nenê chorando, né? Nenê falando que queria continuar no Vasco até o Vasco subir pra Série A, né? Então, cara, vocês estão entendendo o processo que a gente vem vivendo nos últimos tempos, cara? E isso é emocional do torcedor? Toma. E aí a gente chegou no ano passado, né? 2022. A gente lembra que foi um ano que a gente subiu no sufoco. Subimos no sufoco, né? Um time ali que tinha alguns jogadores, como o Nenê, Edmar, Andrei, o Gabriel Peck, né? Inclusive é o artilheiro do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. E não no Campeonato Brasileiro, eu acho que dessa temporada. O Campeonato Brasileiro, eu acho que o Verratti ainda tá na frente do Peck. Posso ter errado. Mas a gente lembra 2022, onde mais uma vez o Vasco levou a gente até o limite, né? O limite da emoção. Eu destaco ali a penúltima rodada contra o Sampaio Corrêa, que bastava, o caminho da tranquilidade estava ali. Bastava o Vasco vencer o Sampaio Corrêa que a gente subia em São Januário na penúltima rodada. Mas o que aconteceu? O Vasco perdeu de forma cruel. No último minuto saiu o gol do Sampaio Corrêa. Perdemos por 3-2. Cara, eu não me esqueço a reação que eu tive após esse jogo, sabe? Minha vontade era de desaparecer, cara. Sabe? E aí passamos uma semana, a gente ali se torturando, Batalha de Itu, fomos lá e conseguimos subir aos trancos e barrancos, sabe? Mas o Vasco, cara, é aquele ponto que eu falo, a gente não precisava ter passado por isso. Cara. Parece que o Vasco, cara, eu espero muito que isso mude, cara. Mas, o Vasco tem um caminho da tranquilidade, o caminho da dificuldade, a gente sempre escolhe o caminho da dificuldade, cara. Sempre, cara. Nunca tem o caminho da tranquilidade, sabe? E agora a gente chega em 2023, mais uma vez brigando pra não cair, mais uma vez esses jogos decisivos em reta final de campeonato, sabe? Agora a gente não sabe o que vai acontecer. O Vasco nunca ganhou do Atlético Paranaense lá na arena nova deles, lá no Paraná, sabe? A gente vai pegar o Corinthians, que é uma pedra no sapato também do Vasco. Acho que o Vasco não ganha um Corinthians desde 2012, coisa assim desse tipo, né? Vamos pegar o Grêmio ainda, o Bragantino. Então, cara, é uma reta final de Campeonato Brasileiro extremamente difícil. E, cara, eu vou falar por mim, o meu emocional em relação ao Vasco, cara, tá muito desgastado. Eu não vou assistir o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, não quero assistir esse jogo, eu fico muito mal. Talvez você que esteja me assistindo e deve estar até rindo, né? Porque talvez você não seja tão fanático nesse nível, mas eu sou, sabe? Então eu vou me preservar um pouco, porque, cara, eu não aguento mais esse tipo de situação.
Eu não aguento. E eu não sou menos vascaíno por causa disso. Eu não sou, cara. Porque o que eu já fiz por esse clube, cara... E eu fico mal. Eu fico mal de ver ele sempre sendo humilhado, sabe? Então, rapaziada, só esse vídeo aqui serviu um pouco de desabafo também, né? Sobre o que a gente vem vivendo nos últimos tempos em relação ao Vasco, cara. E se eu pudesse mandar um recado pra diretoria, um recado pra quem comanda o Vasco, é o seguinte, cara. Olhem para o torcedor, cara. Olhem para o torcedor, sabe? O Vasco faz como é que eu vou dizer assim, conscientização para as minorias e tal, mas que role uma conscientização para todo mundo, pro torcedor vascaíno, o negro, o branco, o gordo, o magro, a cabeça dele, cara. Porque, cara, esse torcedor não aguenta mais, cara. Não aguenta mais. E aquilo, futebol não é uma ciência exata, cara. Não é uma ciência exata. Às vezes um time contrata os melhores, sabe? Não consegue ganhar, cara. Mas pra ter um ano tranquilo, cara, eu acho que tem uma receita sim, cara. Não tô dizendo pra ser campeão, mas pra ter um ano tranquilo, acho que tem uma receita sim. Entendeu? Você tem que saber mesclar o time, você tem que ter jogadores experientes, jogadores novos. O Vasco esse ano errou demais. A gente trouxe muitos jogadores novos, infelizmente eles não estavam suportando a pressão. Ali no meio do ano que começou a chegar o Medel, chegou o Maicon, aí melhorou um pouquinho, sabe? Você ter pessoas vitoriosas no seu elenco, sabe? O nosso primeiro técnico desse ano era um cara que nunca ganhou nada, cara. O Barbieri nunca ganhou nada na vida dele. E aí chegou o Ramon Dias, um cara cascudo, sabe? Precisamos ter um diretor de futebol também que já tenha levantado o caneco, sabe? O Paulo Brax nunca ganhou nada na vida dele. Paulo Brax que trabalhou no América Mineiro, trabalhou no Internacional, e onde ele passou ele não conquistou nada, sabe? Então precisamos ter um Rodrigo Caetano da vida, um diretor de futebol forte. E é o que eu falo pra vocês, cara, não dá mais. O torcedor vascaíno merece um ano. Não digo pra ser que eu quero ser campeão, mas a gente merece um ano de tranquilidade, cara. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like também e escreva na barra de comentários, tranquilo? Canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo pra vocês todos os dias. E é isso, galera. Valeu. Essa foi a reflexão de hoje. Valeu, tamo junto.